Olá, bom dia. Bom dia. Eis-nos aqui novamente, dia após dia, iniciando mais esse dia, essa manhã do dia 24 de setembro de 2021, buscando a presença do nosso Deus. Pela manhã nós o buscamos, pela manhã nós dizemos ao Senhor que aceitamos as suas misericórdias renovadas sobre nós. Estamos novamente aqui, buscando a sua face, a sua presença, buscando, pedindo que o pão nosso de cada dia Ele nos dê hoje. Bom dia, Clarice, bom dia, Laurinelli, irmão Walter. Muito bom estar com vocês novamente. E prosseguimos, nessa jornada, nessa caminhada, vencendo dia após dia as limitações que aparecem para nós, que surgem em nossas vidas e com isso nos fortalecendo nessa jornada que é andar no caminho que nos ensina a verdade, nos leva à vida e nos faz encontrar com o Pai, chegar diante de Deus como filhos amados. Bom dia, Lilde. Hoje nós vamos refletir sobre o Salmo 50. E olha só, nós já temos um terço dessa caminhada concluindo hoje. 150 salmos, um terço dessa quantidade já estaremos concluindo hoje. É muito bom, poder marcar, trazer esses marcos para a gente, para que a gente possa olhar para trás e ver o que a gente já conseguiu construir até aqui. Bom dia, Lise. Bem-vinda, minha querida. Muito bom podermos estar aqui, juntas, trilhando e batalhando, perseverando diante do Senhor. A palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós vamos perseverar até o fim dos salmos e, com certeza, ao chegarmos no fim dessa etapa, o Senhor terá revelado algo para nós sobre quem Ele é, sobre a sua salvação, sobre a caminhada com Ele, sobre quem nós somos nele. Bom dia, Luísa. Então, vamos lá, Vamos ler, conhecer o Salmo 50. É um salmo de Asaf, da família de Asaf. Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Bom dia, Loren. Ouça, meu povo, pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel. Eu que sou Deus, o seu Deus, não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes?
Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Mas ao ímpio, Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúlteros se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho de sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo o que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. O que acharam desse salmo? Sobre o que ele está falando, coloquem aí suas impressões para eu saber se a gente está alinhado. Então, nós vemos aqui alguns pontos da soberania de Deus, né? Alguns destaques que eu vou dar antes de vocês me falarem aí sobre que momento ele está pontuando, que momento o salmista fala. A gente vê aqui que ele diz de onde Deus vem, e ontem nós falamos sobre Sião. Foi ontem, né? Acho que foi. Ou anteontem, esses dias. Falamos sobre Sião, e ele novamente reforça já é outro salmista. Esse salmo já é de outra pessoa. O que nós destacamos era dos coraitas, esse aqui já é da família de Asaf, mas nós vemos uma correlação que tem a ver, que de fato existe quando ele fala que Deus vem desde Sião e que ela é perfeita em beleza. Esses dias a gente falou sobre isso, sobre essa cidade, né, de onde Deus vem e do desejo dele habitar aqui. Então, ele pontua isso. Existe um lugar onde Deus habita, existe um lugar de onde ele reina, e é desse lugar. Ele tem uma origem, ele não está a ermo, não está vagueando, mas existe uma origem de onde ele vem. Clá falou que parece que tem alguém bravo, muito. Lise pergunta, era Deus falando no início? Sim, logo no primeiro versículo, a pessoa introduz dizendo, fala o Senhor, o Deus Supremo. E aí é o Senhor que vai falando o salmo todo. Ele expressando o que Deus estava falando. Aí a gente pode perceber, né, a soberania de Deus nesse salmo, soberania universal, porque ele convoca toda a terra, do nascente ao poente. Então, desde o leste até o oeste, ele convoca toda a terra para esse momento aqui. É uma conclamação, é uma convocação para um momento solene. E que momento solene é esse? Que momento ele está convocando toda a terra? Outra coisa é sobre a santidade do Senhor, né? E ele questiona, né, bem forte, preciso de você, se eu tivesse fome eu ia precisar de você. Então, falando do poder que ele tem, né? Ele não precisa
avisar ninguém, porque tudo é dele, a terra pertence a ele. Ainda que ele tivesse fome, ele poderia se dispor de algum dos itens da criação e se alimentar. E também a gente vê muito claramente, como Clarice colocou aqui, que tem alguém bravo, que tem alguém irado. E aí é algo que muitas vezes choca as pessoas, pensar em Deus zangado, pensar em Deus irado. Esse dia da convocação aqui é o dia que é chamado Dia do Senhor, o julgamento de Deus, o dia do juízo. Não vou me adentrar sobre o dia do juízo, porque ainda se estuda muito, né, sobre esse dia, mas tem muita gente que fala, o pessoal da Convergência, Ângelo Basso, tem se esmerado em estudar sobre isso. Então, em outra oportunidade, busquem conhecer o dia do Senhor. Nós, como aqueles que temos o buscado, nós precisamos entender esse dia. Jesus alertou o tempo todo nos evangelhos. Nós vemos o alerta do Senhor para esse dia, o dia em que o julgamento de Deus chegaria. Disse que esse dia não poderia nos pegar de surpresa. O dia do Senhor é um dia que ninguém sabe quando vai acontecer, mas aqueles que o servem, aqueles que buscam a sua face, que são chamados para a sua intimidade, que habitam no esconderijo do Altíssimo, com certeza receberão as pistas, né? Poderão discernir a proximidade desse dia, como a gente discerne se vai chover ou não vai chover em um dia, pelos sinais. Nós precisamos conhecer mais. E esse dia é um dia que é chamado de grande e terrível. Um dia em que a paciência de Deus, também nós vimos na palavra, toda vez que Deus se revelava a um homem, ele falou isso para Moisés, por exemplo, ele fala primeiro da sua longanimidade, da sua paciência, de que é longa a sua misericórdia, de que em todo tempo ele está procurando o ser humano e dando a oportunidade desse ser humano se arrepender, dando a você, dando a mim a oportunidade da gente se arrepender. Quando Caim se enfureceu porque Deus não aceitou seu sacrifício, já a gente fala de sacrifício, Deus foi até ele e perguntou: por que seu coração está assim endurecido? Por que mudou seu semblante? Se você fizer o bem, não será aceito. Então Deus deu a oportunidade a Caim da escolha, né, do caminho que ele queria seguir. Mas Deus se ira, e esse dia vai ser o dia em que a tolerância de Deus vai acabar, vai chegar ao fim da tolerância de Deus. Quantos de nós questionamos? Eu já ouvi esse questionamento e já me fiz também, já direcionei esse questionamento para o Senhor. Quando a gente vê injustiças acontecendo, quando a gente vê algumas histórias que causam dor no nosso coração, a gente pergunta, a gente pensa: Senhor, até quando o Senhor ficará calado? Até quando, Senhor, essas situações vão acontecer, essas injustiças vão acontecer? Ainda ontem eu assisti uma entrevista com a mãe de uma jovem do Rio de Janeiro que estava grávida do seu primeiro filho e foi assassinada por uma bala perdida, vindo de quem deveria proteger, segundo a mãe, né? E era filha única essa moça, e foi muito chocante assistir a fala daquela mulher. Então a gente questiona. Na hora que eu ouvi, eu chorei, questionei, falei com o Senhor: Pai, é muito duro ouvir certas coisas, ver pessoas passando por certas situações tão doloridas, tão difíceis. Vai chegar o dia em que o Senhor, a tolerância dele para essas coisas, a permissão dele é uma permissão, não é porque ele quer que aconteça, mas ele permite que
ainda tem permitido que o mal assole, que o mal aconteça na terra, porque o mundo jaz no maligno. Mas ele vai vir para julgar. Ele não deixou, nada perdeu, está fora do controle. Deus não perdeu o controle, e a gente vê isso nesse salmo, quando ele fala que tudo é dele. Ele está no controle, ele tem exercitado a sua longanimidade, as suas misericórdias, né? A gente fala sempre das misericórdias do Senhor se renovando todas as manhãs. Vai chegar o dia em que não haverá o renovo dessa misericórdia. Esse dia vai chegar. Deus se ira. Existe uma taça que tem sido cheia, tem a taça das orações dos santos que acalentam isso, mas existe outra que tem sido cheia da maldade, da corrupção do ser humano, das injustiças que têm acontecido nessa terra, e vai chegar o tempo que o Senhor vai agir, que Ele vai se levantar e que Ele vai convocar toda a terra para esse grande dia. E Ele fala que é o julgamento do seu povo, o julgamento do seu povo. E quando Ele fala do julgamento do seu povo, é interessante, porque logo depois Ele primeiro diz, Ele vem julgar o seu povo. E aí a gente geralmente pensa, o seu povo são aqueles que andam com Ele, né? Que são cristãos, que o honram, enfim. Mas aí Ele faz divisão desse povo em dois tipos de pessoas. Ele chama aqueles que são fiéis, que o honraram, e os outros são os ímpios, né? Ele chama Israel. Lógico que o contexto de povo aqui para a família de Asaf era justamente Israel, né? Eles entendiam Israel como a nação santa, e eles entendiam verdadeiramente que Deus ia julgar o seu povo Israel. Hoje as tendas de Deus se ampliaram e não tem apenas o povo de Israel. Ele vem julgar a todos, e a todos ele chama de seu povo. Mas existe uma diferença desse povo, que são os fiéis, são aqueles que o buscam, que procuram andar em seus caminhos, e os que são ímpios. E aí ele vai questionando sobre um sacrifício que ele mesmo, bom dia Ana, que ele mesmo tinha colocado. Sacrifício foi algo que Deus anunciou desde a primeira família. Ele mostrou, ele quis mostrar, lembra? Sempre Deus quer mostrar algo que aconteceu na realidade, lá no... Eita, uma mosquinha chata aqui. Na realidade, lá no céu, Ele traz algo para a terra em figura, para mostrar o que precisa acontecer. Então, quando Ele coloca vestes no casal, né? Que muito provavelmente ali houve o primeiro sacrifício, um animal foi imolado para cobrir o pecado do ser humano através das vestes que Deus coloca em Adão e Eva, porque eles estavam nus, tinham se coberto com folhas. Deus vai e sacrifica um animal. E Adão e Eva devem ter percebido isso e passado essa informação para os seus filhos de que Deus queria sacrifícios. E aí a gente vê no Velho Testamento sempre falando desses sacrifícios de animais que foram instituídos, mas existia um sacrifício maior, que era o que o Senhor queria mostrar, um sacrifício que já tinha acontecido na eternidade, na realidade de Deus, já havia acontecido esse sacrifício, que foi o sacrifício de Jesus. Jesus, antes de vir para o natural e tornar isso visível para nós, através da sua morte na cruz, ele já tinha sido imolado lá na eternidade. Grande é esse mistério, né?
mas ele já tinha acontecido isso lá. Quando o Senhor decidiu, quando eles entraram em convenção e o Senhor decidiu que eles, o Pai, o Filho e o Espírito, tá? E eles decidiram em unanimidade que iriam criar o ser humano, teriam que dar teriam que colocar, né, as duas árvores no jardim para dar ao ser humano a liberdade do caminho que ele desejasse se conduzir, ou da vida, ou o caminho do pecado. Então, quando o Senhor faz isso, ele se preocupa, mas e aí, se ele se caminhar para essa árvore de cá, para a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele vai morrer, vai ficar separado de nós e a gente vai deixar assim eternamente? E aí eles entram em consenso que a única coisa que poderia reverter, caso o homem e a mulher tomassem essa atitude, seria a morte de um deles, né, do próprio Deus, e o Filho se coloca para isso e é imolado ainda na eternidade. E depois vem aqui na terra. Ele faz na terra como tinha sido feito no céu. Bom dia, Marizene. E aí Deus fala que ele não está preocupado, não é com sacrifícios de animais. Israel estava cumprindo esse rito, mas não era isso que Deus queria, né? E aí ele revela o que é que ele quer. Não sei se foi Laurinelli, deixa eu olhar, ou é Lilde que colocou. Foi a Lilde. De oferecer a Deus sacrifício de louvor. Ele fala que ofereça a Deus, na minha tradução, em sacrifício a sua gratidão. Ofereça a Deus a sua gratidão em sacrifício. Então, o que é que ele deseja de nós? Não são sacrifícios de fora, né? Não é você pegar algo e oferecer para ele. O que ele quer que a gente ofereça para ele é a nossa gratidão. Por que gratidão? E por que a gratidão é sacrifício? Sacrifício é algo que nos custa muito, que é difícil para nós e que leva, de certo modo, à morte interior, que você faz querendo entregar algo a alguém, né? Por alguém. Sacrifício sempre é por alguém, por alguma pessoa, por alguma divindade, né? Sempre foi dessa maneira. E a gratidão é quando você reconhece, né? É o reconhecimento de que uma pessoa por alguém que lhe prestou um favor, um benefício, um auxílio. Ora, quando Deus pede em sacrifício a nossa gratidão, Ele está apontando para o que Jesus fez. Jesus foi o grande sacrifício. Custou muito para Deus apresentar Jesus naquela cruz, vir como homem, sujeito a todas as dores que nós vivemos aqui, limitado. Custou muito para Deus esse sacrifício. E Ele fez esse sacrifício por mim, por cada um de nós que aqui estamos, que iremos acompanhar, e por toda a humanidade. Por toda a humanidade. Foi o sacrifício de Jesus. E o que Ele pede em troca? Que a nossa oferta seja a nossa gratidão. E como isso pode ser um sacrifício? Você acha que oferecer gratidão é algo que te sacrifica? Que faz você ter uma ação em sacrifício? Se você disser que não, que é fácil ser grato, é porque você ainda não se conhece totalmente. Não é fácil ser grato. Não é fácil ser grato. Muitas vezes a gente diz que as pessoas, né, fizeram algo por nós, mas não passava da obrigação delas. Ou outras vezes a gente até reconhece, se sente constrangido, quer oferecer um presente ali por causa daquela boa ação que alguém fez para nós,
mas não desenvolvemos o sacrifício da gratidão, que é o reconhecimento em todo o tempo daquilo que o outro fez para mim. Eu moldo a minha vida por conta daquela gratidão. Quando alguém era salvo, por exemplo, antigamente, né, era salvo de uma guerra, a vida era poupada, ele se oferecia em sacrifício de gratidão. E a forma dele agradecer, dele mostrar que era grato, era se tornando escravo daquela pessoa que tinha salvado a sua vida. Ele passava a servir a pessoa porque ele era grato por ter sido poupado. Então, o que Deus nos pede aqui? Sacrifícios de gratidão, reconhecimento da graça, do favor imerecido que Ele nos fez e, em troca, andarmos na Sua presença, né? Doarmos a nossa vida para Ele. Ele fala isso no 14: cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Você tem cumprido os seus votos para com o Altíssimo? Como tem sido? Ou você vota hoje, né? Fala, Senhor, eu vou ler a Bíblia, e começa a falhar. Isso não é para te deixar triste, nem dizer que você não vai conseguir. Nós não somos dos que retrocedem. Nós estamos avançando dia a dia, e é por isso que nós estamos aqui juntos, né? Juntas nessa jornada de oferecer ao Senhor. Também estamos fazendo isso. Alguém colocou aí. É o que nós estamos, Laurinelli, estamos fazendo todas as manhãs, oferecendo ao Senhor a nossa gratidão em sacrifício. Estamos nos ajudando uns aos outros, mas nós precisamos sondar o nosso coração e endireitar os nossos caminhos. É isso que a palavra fala, né? Pela ajuda do Espírito. Ele diz: clame a mim no dia da angústia. Qual é a angústia? Qual é a sua angústia? E olha, a angústia vem. Existe o dia da angústia. Quando ela chegar, clame ao Senhor. Ele o livrará e você vai honrá-lo. Ele vai agir no dia da angústia, de algum modo. Pode ser que na aparência da situação não pareça que o Senhor livrou, mas dentro de você o milagre vai acontecer e você vai honrá-lo com a sua atitude, com a sua vida colocada em sacrifício de gratidão. Para a gente já ir encerrando, quando ele fala do ímpio, eu gosto de frisar novamente. Muitas vezes a gente diz que o ímpio é aquela pessoa que não frequenta um ambiente religioso. Muitas vezes a gente fala isso, a gente aponta, é ímpio por não frequentar, não ter o hábito de frequentar um ambiente religioso. Mas quando a palavra fala de ímpio, ele não diz de pessoas que vão ou não vão a um determinado lugar. Ao contrário, ele fala de atitudes do coração. Então, o ímpio odeia a disciplina do Senhor, o ímpio dá as costas à sua palavra, o ímpio sabe repetir as leis de Deus, mas não pratica nenhuma. Quando faz bem para ele, tem alguma vantagem para ele, fala da lei do Senhor, mas não pratica. Ele demonstra com a sua atitude, ele se mistura, ele anda com pessoas, né, que praticam o mal e se associa. Ímpio se associa com outro ímpio e vai andar com pessoas que praticam o mal, que planejam o mal. Anda com adúlteros, e aí quando fala de adúlteros aqui na palavra, não está falando apenas de um homem que traiu a sua mulher, uma mulher que traiu o seu marido, mas está falando dos ídolos, adorar outros deuses, adorar ídolos, oferecer comidas sacrificadas, é adultério, porque Deus é o nosso marido e, né, nosso noivo, nosso amado, e ao oferecer sacrifício a outros deuses, ao adorar, se prostrar diante de outros deuses,
Isso é uma forma de adulterar, de sair do caminho, de traição. Então, quando ele fala de adultério, ele também está falando sobre isso. Então, também é necessário sondarmos os nossos corações. Nós temos atitudes de ímpio ou atitudes de fiéis? Como temos conduzido a nossa vida? Estamos falando do Senhor, mas na hora que Ele nos repreende, que Ele quer nos disciplinar, nós viramos as costas, nós não aceitamos, murmuramos, reclamamos, não há oferta do sacrifício de gratidão? Ele pergunta, né? Você pensa que eu sou como você? Que estou maquinando mal? Não, eu estou vendo. E vai chegar o momento em que eu vou anunciar tudo o que você tem feito contra mim. Forte isso, né, gente? Saber que Deus um dia vai anunciar aquilo que é feito contra. E o Salmo termina reforçando a questão de oferecer a gratidão, porque quando a gente oferece a nossa gratidão ao Senhor, a gente o honra, a gente está dando honra a Ele, aquilo que Ele fez por nós, e Ele diz que vai a essas pessoas revelar a sua salvação, aqueles que andam nos seus caminhos. Que o Senhor endireite as nossas veredas, né? Que o Senhor nos sonde, veja se há em nós algum caminho mau e nos guie pelo caminho eterno. Só o Espírito Santo constrangendo, confrontando os nossos corações, jogando luz para as trevas que ainda estão aqui, é que nós vamos conseguir, né, trilhar essa jornada com Ele. Amém. Ó Santo Deus, grande e terrível é o teu dia, o dia do Senhor. Esse dia chegará e nós queremos ser encontrados fiéis a Ti, Senhor. Quando esse dia chegar, quando soar a trombeta do Senhor convocando toda a terra, nós queremos estar preparados, Senhor, para esse momento, sem ter o que temer diante de Ti, com a nossa vida como um livro aberto diante do Senhor. Nossos erros, debilidades, também nossos acertos claros, patentes. Senhor, nós não queremos ser encontrados com nada oculto, Senhor, mas desejamos que o Teu Espírito Santo nos ajude a trazer para a luz. E o Senhor sabe que somos limitados, mas em Ti nós somos mais do que vencedores. Andando na Tua presença, o Senhor tem nos aperfeiçoado dia após dia. Sonda o nosso coração, ó Pai. Vê se há em nós caminho mau. Tira tudo aquilo que ainda é da natureza ímpia do nosso ser, Senhor. Ah, Senhor, que não haja dureza no coração de nenhum dos meus irmãos e irmãs que acompanham esse devocional, Senhor. Quando a Tua luz ressoar, quando o Teu Espírito Santo falar, que apenas eles se humilhem diante da Tua potente mão, Senhor. Reconheçam aquilo que tem feito que não tem Te agradado e comecem a oferecer seu sacrifício de gratidão a Ti, ó Pai. Senhor, nos atrai de volta, Senhor, para o caminho que nos leva para a Tua casa. É o que eu Te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus nos abençoe. Tenha um excelente final de semana. Que a palavra de Deus pulse dentro de vocês, a palavra viva, que muda, que limpa, que transforma. E nós nos encontramos novamente, se assim o Senhor nos permitir, na segunda-feira. Até mais!